Então, o que, que a gente vai ver hoje? É a vinda da família real para o Brasil. O que, que motivou essa vinda? Né? O que mudou no Brasil a partir daí? Enfim, então é isso que nós iremos ver. Deixa eu botar aqui o slide. Desculpem, tá? Que tá tendo uma reforma aqui no prédio, aí tá um barulho danado. Então, ó, aí a gente vai ver o período joanino e a organização política no primeiro reinado. O que é que mudou no Brasil durante esse período, né? Até a independência e tal, enfim. Então, ó, a consolidação da independência, então tudo isso a gente vai ver aí durante esse período. Mas o que, que aconteceu que culminou com a vinda da família real aqui para o Brasil? Então, ó, lembram que ocorre na França, em 1789, a Revolução Francesa. Né? E a Revolução Francesa foi uma ameaça a todas as monarquias europeias por defender a chegada da burguesia no poder e que por isso era considerado uma ameaça, né, grande a, ao seu governo, não só a Portugal, mas todas as monarquias. Né? Então, as monarquias receberam com muito medo aquilo que estava acontecendo na França. Aí vem o governo de Titio Napoleão, né, já no final da Revolução Francesa, e Napoleão ele começa a pregar um processo de expansão territorial e começa a invadir outros territórios. E o grande rival dele, o grande rival da França, era a Inglaterra. Então, ele estava lutando contra a Inglaterra, então tudo que ele pudesse fazer para enfraquecer os, os ingleses, ele, obviamente, né, iria fazer. Então, o objetivo dele era sempre enfraquecer os ingleses. E aí, em virtude disso, ele decreta o bloqueio continental. Então, basicamente, era nenhum país da Europa continental poderia comercializar com, com a Inglaterra. Então, eles proibiram de fato que houvesse isso. Qual era o objetivo dessa proibição? Era enfraquecer a, a Inglaterra, né, que ficaria isolada lá, a Inglaterra que é uma ilha, então estava isolada, só que Portugal tinha tratados de amizades e de comércio muito antigos com a Inglaterra. E dizia, não, velho, diante desse contexto aqui, eu não vou romper com meu acordo. E continuou a negociar. E Napoleão chega e diz, bicho, é o seguinte, se tu continuar, eu vou te invadir, vou te atacar. Então é isso que vai acontecer. Então ocorre essa ameaça, né, por parte da França. Portugal, para vocês terem ideia, chega a cogitar fazer uma guerra falsa contra a Inglaterra para tentar enganar os franceses, né, BR sendo BR sempre, né, para ver se Napoleão desistia da ideia. Os ingleses, rapaz, isso aí não vai dar certo. E aí acabam, na verdade, facilitando, né, e organizando a vinda da família real para o Brasil, porque são eles que vão proteger a esquadra que vai trazer a família real pro Brasil. E aí, quando eles chegam aqui, né, algumas medidas são tomadas. Por quê? A família real está agora no Brasil. Então, era necessário que houvesse algumas mudanças. Entre elas,
revogação do alvará de 1785. O que era esse alvará? Esse alvará determinava que tá, que nenhum tipo de manufatura poderia se estabelecer no Brasil. E a gente lembra, a partir de 1760 começa a ocorrer na Inglaterra a primeira revolução industrial. Então o objetivo era de tentar fazer com que o Brasil não se industrializasse, né, para que não se tornasse independente. Dona Maria, mãe de Dom João, foi justamente ela que emitiu esse decreto, esse alvará régio de 1785. Só que quando eles vêm para cá, Portugal foi invadida pela França, não tinha mais os produtos portugueses para chegarem ao Brasil. Então, revoga-se o alvará de 1785 e ocorre a abertura dos portos às nações amigas, que inicialmente era igual para todo mundo. E aí os ingleses fazem, bicho, a gente trouxe para cá, te protegeu tudinho e a gente tem que ter vantagem. Então, inicialmente, essa abertura dos portos às nações amigas foi para todas as nações, né, todos os países, mas depois acabou sendo tendo mais privilégios para a Inglaterra do que para outros países, né? Diante daquela situação que tinha ocorrido. E aí, quando a família real chega aqui, o Brasil, galera, ele era uma colônia. Então, ele não tinha a estrutura administrativa necessária para que existisse aqui uma coroa, né? Nós éramos uma colônia. Então, teve que se criar toda uma estrutura, né, para a família real permanecer no Brasil. Então, criação do Banco do Brasil, 1808, Casa da Moeda, Ministério Público, faculdade, imprensa, biblioteca, enfim. Então, todas essas medidas foram tomadas para criar uma estrutura administrativa para que também aquela nobreza que tinha vindo com a família real para o Brasil tivesse o que fazer. Aquela nobreza administrativa e tal que existia nas cortes europeias, né, teria que chegar aqui no Brasil e fazer alguma coisa. Então, eles vão criar essa estrutura também para abarcar, para dar um suporte para essas pessoas. E o Brasil foi elevado à categoria, à condição de Reino Unido a Portugal. E aí virou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por quê? Ideologicamente falando, era feio para a coroa portuguesa ter fugido com o rabinho entre as pernas para uma colônia. Então aquilo não pegaria bem para eles, né? Então, em virtude disso, Dom João, ele coloca o Brasil como Reino Unido, né? Que efetivamente naquela situação não era muita coisa. Foi mais para dar uma justificativa, né? Para os nobres que vieram e tal, enfim. Né? Ele ocupa a Guiana Francesa, né? E incorporou isso ali foi em 1821 que ele incorpora o Uruguai, né, que era a antiga província da Cisplatina, que era um território espanhol. Então, tem a repressão à Revolução de 1817, né? Então, tem todo esse processo que está ocorrendo aí no Brasil. Então, ó, só que 1815 acaba a era napoleônica, Napoleão foi preso, enfim, aí depois ele sai, tem o governo dos 100 dias, mas enfim. Em 1816 já não existe mais a ameaça napoleônica. Só que Dom João tinha gostado de ficar aqui no Brasil e disse, rapaz, eu vou ficar por aqui. Só que para os portugueses não era interessante essa permanência de Dom João aqui, porque eles temiam que houvesse, né, algum tipo de mudança, que a capital do Reino Unido fosse mudada para o Brasil e tal. Então havia esse temor, né?
E aí, diante disso, né, ocorre também, e aí vocês já viram ou vão ver ano que vem com Oswaldo, o Congresso de Viena, que é o processo de restauração da, da Europa pós-era napoleônica, que definiu os princípios da restauração das monarquias, legitimidade, ou seja, que as famílias que foram retiradas do poder voltassem ao poder, reparação, para que a França pagasse os prejuízos que Napoleão causou, e o princípio do equilíbrio de poder. Então, criar uma aliança militar para que evitasse um novo Napoleão na Europa. E aí, diante disso, apesar dos pesares, né, de Napoleão ter perdido, Revolução Francesa e tal, enfim, ter perdido espaço, mas foi importante por quê? Porque a burguesia na Europa, ela ganhou um certo espaço que não tinha antes. Então foi importante. E é justamente nesse contexto aí que eclode a Revolução do Porto. Em 1820, a burguesia portuguesa se organiza diante desse princípio da restauração, com medo de Dom João fazer essas mudanças, e diz: bicho, é o seguinte, a partir de agora, né, eles criam uma monarquia constitucional. Então, antes disso, não havia constituição, então era uma monarquia absolutista, né? E a partir daí da Revolução do Porto passa a existir uma limitação, né, do poder do rei. Mas, né, os revoltosos lá exigem o retorno de Dom João para Portugal. Diz, ó, bicho, tu tem que voltar. Né? Então, havia uma pressão dessa elite, né, de Portugal para recolonizar o Brasil e restabelecer o exclusivo colonial, quebrar com a abertura dos portos, né, as nações amigas que Dom João tinha estabelecido, e voltar o pacto colonial, né, o exclusivo colonial. E tinha toda essa pressão. E aí Dom João volta para Portugal, mas ele deixa Dom Pedro aqui, né, futuro Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil, né, que diante daquela situação ele acaba aderindo, né, às ideias de independência. As fofocas históricas, né, nos contam que Dom João deixou o filho dele propositalmente aqui no Brasil, com o intuito de, tipo, ele já sabia que estavam rolando esses burburinhos de independência e tal, enfim, então eles tinham medo de que isso acontecesse, né? E ele deixa Dom Pedro aqui, porque, tipo, ó, meu irmão, se for para ser independente, é melhor que seja com meu filho aqui do que ser estabelecido uma república, outra pessoa tomar o poder. E aí, Dom Pedro fica aqui no Brasil e Dom João vai para Portugal em 1821. 1822, né, em janeiro de 1822, em 9 de janeiro de 1822, chega uma correspondência, né, de Portugal, do parlamento português, exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal, né? E aí ele é o dia do fico, né? Essa é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? E diz, ó, eu não vou reconhecer mais nenhuma ordem vinda de Portugal. Então ele já deu o primeiro passo para a independência. Só que ele precisava de apoio. Então ele começa, junto com os irmãos Andrada, a falar, né, a ir para lideranças locais e tal, a andar pelo Brasil com o intuito, né, de angariar esse apoio. Só que aí, quando a proposta, a ideia era de que a independência ela ocorresse em novembro de 1822.
Só que chega uma correspondência dizendo que Portugal está organizando tropas para mandar para o Brasil, para abafar essas ideias de independência e para levar Dom Pedro de volta para Portugal. A esposa dele, Dona Maria Leopoldina, estava. Não teve aquele museu que pegou fogo em 2018? Pronto, ali era uma das casas do Império, né? E ela estava lá. Ela redige a Carta de Independência junto com Bonifácio de Andrada e manda para Dom Pedro, né? Só para ele assinar, né? Declarando a independência do Brasil. Quem redige toda a carta é Dona Maria Leopoldina. Ele estava voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro quando o mensageiro encontra ele no meio do caminho, né? Às margens do Rio Ipiranga. Ele estava vindo de São Paulo, estava indo encontrar com alguns de seus apoiadores e também tinha ido encontrar com sua amante favorita, a Marquesa de Santos. Aí ele estava voltando justamente de um encontro com essa marquesa, né? Quando ele recebe a carta da esposa, né? Para declarar a independência do Brasil. E aí, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declara a independência do Brasil. Ele declara em setembro e em outubro ele foi coroado como o primeiro imperador do Brasil, nosso Dom Pedro I. Obviamente que isso não foi um processo aceito facilmente. Ocorreram resistências a esse processo de independência, tá? Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Cisplatina são regiões. Eu vou falar com mais detalhes. Espera aí só um pouquinho. Pronto. E aí a aclamação de Dom João, né? Lá no Rio de Janeiro. Interessante que realmente ele não queria voltar. Eu estou lendo um livro agora chamado A Crise Colonial e a Independência do Brasil e fala justamente que ele não queria, né? Mas tem toda essa pressão que acaba fazendo com que ele mude, né? E aí a resistência, né, que eu estava falando para vocês. Dom Pedro, né, teve que enfrentar, obviamente, a oposição dos portugueses que tinham permanecido no Brasil. Ele temia os portugueses, obviamente, os que estavam no Brasil, temiam, meu irmão, agora pronto, o Brasil está independente, é um país autônomo, eu vou perder os privilégios que eu tenho. Então era esse o temor que os portugueses tinham. E, obviamente, também existiam militares portugueses que estavam aqui, né, e que acabavam sendo leais à coroa portuguesa. Então, essa galera acabou se envolvendo, né,
nesse conflito, né? Então, não foi um processo pacífico, né? Pelo contrário, foi um processo extremamente conflituoso, porque muitas vezes, principalmente quando a gente vê ali no ensino fundamental e tal, né? É, parece que assim, tipo, se tornou independente, pronto, acabou, né? Parece que foi um processo assim, tipo, declarou independência e pronto, né? E que na verdade não foi assim, né? Houve esse processo de luta, de guerra, enfim, né? Ele gritou independência ou morte, o cara não gritou independência ou alternativa viável, né? E aí esses movimentos de resistência se concentram na Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Cisplatina. Na Bahia, inclusive, a guerra de independência mesmo, né, as guerras, o conflito lá, só acaba em 1823, ou seja, né, no ano seguinte à declaração de independência do Brasil. Então, não foi assim também tão rápido. Óbvio, né, que o governo imperial tinha mais tropas, tinha angariado o apoio necessário para desenrolar esse processo de independência, né, e, e conseguiu a vitória, né, mas continuou com uma rivalidade muito grande. Um detalhe é que, assim, pronto, beleza, o Brasil se tornou um país... Peraí, calma, se tornou um país independente. Durante muito tempo, eu não sei se vocês já ouviram essa história de que o Brasil ele teria, né, comprado a sua independência, né? Então, não é que o Brasil ele comprou a independência. O que é que acontece? Para ter reconhecido a independência por parte de Portugal, foi feito um acordo. Então, ele chega, né, para a Inglaterra que vai mediar esse processo. E aí Dom João faz, vamos fazer o seguinte, você tem que me pagar uma indenização, né, pelos benefícios que eu levei. É tipo, eu construí biblioteca, eu construí faculdades, um monte de coisa, eu dei um monte de benefício, e agora eu quero ressarcimento por isso. Então o Brasil não comprou a independência, o Brasil pagou pelos benefícios que Portugal trouxe, né, para o nosso país. Então foi um ressarcimento, na verdade, o que ocorreu. E aí foi isso que ocorre, tá, pessoal? Então, durante muito tempo, foi colocado, né, que o Brasil tinha comprado essa independência, que não é bem assim, né? E, na verdade, não foi assim um processo também, como eu estou dizendo, pacífico. Dom João e Dom Pedro, eles deixam de se falar, né? Por isso, inclusive, né? Porque Dom João ele não aceitava essa emancipação aqui do, do, do Brasil, certo? Então, aí o Brasil agora ele é um novo país e ele precisa se reestruturar como tal, certo? Então, isso, né, esse processo aí é o que nós veremos na próxima semana. E, pessoal, sexta-feira, dia 11, tá? Ocorrerá a nossa avaliação, e a nossa avaliação será os capítulos 30 e 31, tá? Então, aquela questão do ouro e tal ali, e a sociedade brasileira ali no século XVIII, tá bom? Então,
Para a gente também não adiantar, porque a gente já está entrando em assunto do segundo ano, tá? A gente vai ficar por aqui hoje e sexta-feira nossa avaliação. Tranquilo? Então, um abraço a vocês, boa semana e até segunda-feira.